vou te fazer agora, na verdade, três perguntas que têm a ver um pouco essa questão da conexão com o Reino Unido. O Gustavo, o Gustavo saiu, mas enfim, como vai ser gravado, eu vou ler a pergunta Tá, dele. Não, eu tô aqui ainda. Ah, você está aí ainda? Obrigado. Ah, então tá. legal. Ele está perguntando, né, se essa conexão com o Reino Unido precisa vir em todas as essays ou se ele usa mais no plano de carreira, né, para fazer. Mas eu acho que você já respondeu isso antes, que você mencionou que tinha que falar em todas, né? A Bianca perguntou, ela disse que leu no seu LinkedIn que devemos procurar por gaps que existem no Reino Unido, igual à falta da lei do feminicídio que você citou. Como você relacionou na sua essay a sua experiência com esse gap que você sabia que existia? Estou com dificuldade para fazer isso para a área que vou aplicar. E a Luana, que tem a ver com isso também, pede indicações de melhores fontes de pesquisa para pesquisar sobre o cenário do UK. Tá, bom, Gustavo, né? Eu acho interessante falar sobre essa relação com o Reino Unido em todas as essays. Fiz isso e é algo que sei que meus amigos também fizeram. Assim, por exemplo, no início de cada essay, você traz uma introdução. O que é liderança para você? Como você vem desenvolvendo essa liderança? Isso é uma introdução, né? Um parágrafo pequeno. Quando termina essa essay de liderança, no final, você já deu todos os exemplos, e aí você tenta fazer uma conexão. Tendo em vista esses exemplos de como eu venho me desenvolvendo como líder na área X, eu quero levar para o UK isso e aquilo, e acho que a Bolsa Chivrin vai ser uma oportunidade para mim, para mostrar a minha atuação nessa área relevante, blá, blá, blá. Networking é a mesma coisa. Inicia falando o que é networking para você, como você vem desenvolvendo o networking. Uma introduçãozinha breve. Depois você coloca os exemplos. No final, faz um parágrafo explicando como essa rede de contatos que você tem pode ser utilizada no UK. Ah, você tem um contato no Ministério da Justiça, beleza. Quero usar esse contato para melhorar tal coisa na área X lá no UK. Study Plan começa explicando por que para você é importante estudar no UK. Coloca as três opções de universidade, no final fecha dizendo o que você pode melhorar ou acrescentar no cenário acadêmico do Reino Unido. Fecha a Study Plan. Career Plan explica porque o Reino Unido pode te ajudar a impulsionar a sua carreira na área relevante X, que é a área que você atua. Coloca três exemplos: curto, médio e longo prazo. Curto prazo é assim que você voltar do Chivrin. O que você vai fazer assim que voltar? Imediato. Médio prazo, vamos lá, 2 anos, né? 2, 3 anos, 4 anos para desenvolver essa ocupação que você quer. E longo prazo é aquilo que você vê para o topo da sua carreira. Eu quero ser procurador da República, exemplo. Então, é o meu objetivo, assim, o auge para mim. E aí você escreve, né? Relembrando, curto, médio e longo prazo. E aí, no final, você explica como você vai atuar com o UK, tendo esses cargos, né? Trabalhando com isso que você está trabalhando. Então, eu fecharia, né? Inclusive, fiz isso, todas as minhas essays explicando como seria a minha atuação com o UK. E, Carla, amiga, desculpa, eu esqueci a outra pergunta. Não, a outra da Bianca, ela é bem específica, né? Que ela, assim, enfim, sobre os gaps que você mencionou, para Tá. procurar gaps que existem no Reino Unido, que você citou a falta de lei de feminicídio. Aí ela está Uhum. perguntando como que você relacionou nesse caso, né, com a sua experiência, você, enfim, com esse gap que você sabia que existia, que ela está com um pouco de dificuldade para fazer isso. Obrigada, tá. Bom, eu não sabia isso da lei de feminicídio, por exemplo, de cara. Eu fui pesquisar em inglês mesmo, né? Vocês vão conseguir mais informações em sites internacionais. Então, por exemplo, BBC News, né? Jornais do Reino Unido. Vocês podem entrar no Google. Eu gosto muito, vou colocar aqui no bate-papo. Muita gente já deve conhecer o Google Scholar. Vocês podem escrever, por exemplo, sustentabilidade, que é a área, né? Eu sei que tem muita gente de sustentabilidade. Sustentabilidade nisso, na atuação XYZ
no Reino Unido. Então, vão aparecer artigos recentes, 2023, de pessoas britânicas que estudam sustentabilidade. E aí, realmente, é um trabalho de sentar, ler e entender quais são os gaps, o que pode aparecer nesses artigos científicos. Ou vocês podem pegar relatórios, por exemplo, eu trabalho com direitos humanos, né? Então, eu entrei no site da Anistia Internacional e li as notícias mais recentes e os relatórios mais recentes que tinham relação principalmente com gênero no Reino Unido, para entender o que está faltando, assim como também notícias relacionadas à política do Reino Unido, políticas internas e políticas externas. E aí, isso tudo em sites de jornais locais, vocês conseguem. Então, eu acho que é realmente um trabalho de pesquisa. Eu vou acrescentar uma sugestão, mas aí se você achar que não tem nada a ver, você me fala. Eu acho que vale a pena também pesquisar pesquisas feitas em instituições britânicas relacionadas ao seu tema de interesse de atuação. Porque, por exemplo, na época que eu fui, estava bem no início a coisa do Bolsa Família, né, programas de transferência de renda. E o Brasil era um grande exemplo. O Brasil era muito estudado. Então, se você tem, vamos dizer, naquela época, se eu tivesse, não era o caso, eu até aprendi lá mais sobre isso, porque eu não tinha experiência com isso. Mas era muito falado, comparado com outros. O Brasil também servia de exemplo, assim, de inspiração para aplicar em outros países, né? Então, eu acho que vale a pena também pesquisar projetos, estudos de políticas públicas no Brasil, dentro do tema que a pessoa gosta, e aí você pode pensar também como que a sua experiência pode contribuir para esses estudos. Porque uma coisa que eu achei muito interessante lá é isso, gente, os estudos lá, como eles têm, né, acho que isso é uma coisa que contribui. Na minha época não tinha muito esse negócio de o que a gente vai contribuir com o Reino Unido. Mas eu acho assim, por que é tão interessante para o Reino Unido levar pessoas do mundo todo para lá? Justamente também por isso, porque as pesquisas, eles vão criando, eles próprios vão aumentando a rede do país, e as pesquisas, elas vão muito mais assim, elas saem só de textos, de essays, enfim, de publicações, mas vão para a prática. Eles pesquisam muito políticas públicas, pesquisam ações que estão acontecendo na prática, né? E às vezes, assim, começa a fazer contatos com pessoas que estão lá, um pesquisador de lá vem para o Brasil. E, por exemplo, uma amiga minha, que virou minha amiga, ela fazia um outro mestrado, não era o meu, ela é chilena, mas ela casou com um francês, então ela já estava lá, mas ela quis fazer uma pesquisa em 3 países, se eu não me engano, aqui da América do Sul. E ela veio para o Brasil, ficou na casa da minha mãe, entendeu? Então, e aí ela levou esse conhecimento para lá e ela ficou lá. Então ela continua lá até hoje, né? Então essa parte assim também acho que é bem interessante buscar esse tipo de informação de pesquisa também. Ai, muito bom, Carla. Assim, tem um amigo meu, ele é nutricionista, né, da área da saúde, do meu cohort, né, do meu grupo, e ele tem muita experiência com o SUS. E o SUS, ele inspirou o NHS em vários aspectos. O NHS, que é o sistema de saúde britânico, né? Então, ele disse, olha, eu tenho uma experiência no SUS e eu quero levar essa minha experiência para o sistema de saúde do Reino Unido. E ele explicava, né, na área da nutrição. Então, assim, façam também essa pesquisa, lógico. Como é uma bolsa diplomática, você tem que entender o que está acontecendo no Brasil, que você tem experiência para levar para o Reino Unido e vice-versa, né? Uma coisa bem toma lá da cá. E a outra pergunta é de Tamires, Carla? Sobre... Não, acho que a da Luana foi respondida, né, Luana? A da Tamires é isso, ela pergunta que no essay de liderança se é preciso ter um impacto social ou pode ser um projeto relacionado à sua atividade profissional que gerou impacto dentro do local em que você está inserido. Um projeto que ajudou a desenvolver uma área, por exemplo. Ah, não, perfeito. Pode sim, Tamires. Não precisa ser só impacto social, não. Não é regra. Então, se o seu resultado foi melhorar vamos ver, os resultados de uma empresa, ou você trabalha dentro da universidade, você conseguiu implementar alguma tecnologia
não tem problema, não precisa ser, digamos assim, um impacto social muito específico ou muito grande. Pode ser, lógico, algo que foi desenvolvido por você, que você ajudou a desenvolver dentro da sua realidade. Pode ser regional, pode ser, né, local, regional, nacional, internacional, enfim. O importante é você mostrar as suas habilidades, né? Sempre falando sobre as skills. Então, por exemplo, essa questão da liderança, de você conseguir articular com pessoas. Então, o importante é você mostrar a sua atuação. Então, acho que é isso. Inclusive a bolsa ela não é só para a área de impacto social, né? As bolsas são para diversas áreas, engenharia, enfim, informática e tudo. Então, é olhar muito para o nicho mesmo que a pessoa atua, né? Eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele disse que tem várias perguntas, então ele vai fazer por voz. Obrigado, Carla. Tá todo mundo me ouvindo perfeitamente? Tá ótimo. A questão é que eu preferi fazer por voz para tentar ser um pouco mais claro. A minha pergunta uma questão um pouco, um tanto quanto prática. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada às experiências profissionais, que eu já ouvi falar que é preciso ter 2 anos de experiência profissional, e eu queria saber se essa experiência ela tem que ser propriamente dita alguma experiência profissional com carteira assinada, ou algum documento de comprovação, ou algum tipo de, por exemplo, na graduação, experiência extracurricular, empresa júnior, algum tipo de atividade social, isso daí também conta como experiência profissional. E a minha segunda pergunta é especificamente sobre o trabalho de você encontrar a sua universidade onde você queira entrar em contato, né, propriamente dito. O que é que você recomenda, Júlia? Você acha que a gente deve pesquisar arduamente e falar com várias universidades ao mesmo tempo? Se é necessário ter um pouco mais de cuidado e chegar para falar com uma universidade só? Se existe esse meio que essa questão de pegar mal, você atirar para todos os lados? Se tem essa questão, enfim. Beleza, muito obrigada. Foram perguntas bem claras. Bom, falando primeiro sobre essa questão da experiência profissional, sendo muito transparente com vocês, no site, né? Quem já entrou no site e já começou a escrever alguma coisa, né? Já está meio familiarizado com o site, vocês vão ter lá a opção de colocar quais experiências profissionais vocês já realizaram. E aí você coloca o nome do lugar, o cargo e de quanto tempo a tanto tempo. Por exemplo, eu tenho um trabalho de voluntariado X, eu comecei em janeiro de 2020 e fui até dezembro de 2020. E o próprio site, ele já deixa tudo salvo, né? Contabilizando as horas. Sendo bem sincera, não tem pedido de comprovação. Por exemplo, você colocou isso aqui, você tem que colocar também, fazer o upload de um documento de comprovação. Não precisa. Vem muito da boa-fé, né? Da boa-fé das pessoas mesmo, de dizer exatamente o que trabalhou, né? Sem aumentar as horas, sem colocar tempo a mais, por exemplo. Eu coloquei projeto de pesquisa, então eu tinha 4 anos de iniciação científica. Eu fui monitora na época da graduação, então também coloquei monitoria, coloquei voluntariado, eu trabalhei como voluntária numa vara de violência doméstica, então coloquei voluntariado dá para colocar. Muita coisa da época da graduação, coisas depois da graduação. Então, coloquei estágio remunerado também, né? Eu tive experiência de estágio, estágio em escritório, estágio com órgãos do governo. Então, tudo que vocês tiverem, seja nessa questão acadêmica ou mais profissional, vocês podem colocar sim que vai ser contabilizado. O que vocês tiverem, vocês colocam. E não precisa Júlia, comprovar. Oi. desculpa te interromper, é porque a Daiane fez uma pergunta relacionada a isso, então já vou trazer essa que aí para a gente fechar essa parte de experiência, né? Ela botou assim: tem uma dúvida sobre o work experience. No site do Tivni diz que estágios que contaram para a graduação não contabilizam. Eu tenho 2 anos de trabalho, fora os estágios acadêmicos que fiz. Posso colocar nas experiências de trabalho ou melhor inserir apenas os que contam para o tempo de trabalho? É parecido, né, com o que você... Perfeito. Bom, eu coloquei tudo. Tudo que eu tinha. Tudo, absolutamente tudo.
Eu acho assim que essa parte é bem flexível, né? Eu acredito que não tenha nenhum entrave. E eu colocaria tudo como, de fato, coloquei experiências da graduação e experiências depois da graduação também. Então, minha dica aí seria para colocar tudo que vocês tiverem, sendo remunerado ou voluntário. E aí tem uma outra, fiquei de responder a outra pergunta sobre universidades. O Chivrin pede que você, no study plan, escreva sobre 3 universidades, não necessariamente 3, porque, por exemplo, você pode querer 2 cursos diferentes em Sussex. Então, tudo bem. Mais 3 opções de curso, pelo menos, cursos diferentes, que podem ser na mesma universidade. Eu só quero Sussex, então eu tenho 3 cursos em Sussex. Tudo bem, vai a seu critério. E vocês não precisam apresentar a carta agora de aceite. Vocês não precisam ter nenhum aceite da universidade no momento dessa primeira inscrição, né? Dessa primeira etapa. O que eu acho prudente é vocês aplicarem para umas 5, pelo menos, porque aí vocês garantem. Porque, gente, sendo sincera, quando você faz a primeira application de uma universidade, acaba que é um modelo que você vai meio que replicando, mudando algumas coisas, lógico, para as outras. Então, assim, é fácil, é simples, geralmente não se cobra, tá? Eu sei que Oxford, Cambridge e a LSE cobram para que se aplique, mas as demais, assim, não cobram, a grande maioria não cobra, então vocês não vão perder nada aplicando para mais, sei lá, mais de 1 a 5. Eu não perderia tempo aplicando para 10, sei de gente que aplicou para 10 universidades, 15, 20, eu acho que isso vai tirar o foco de vocês, tirar a energia de vocês. E assim, uma dica, tá? Meu sonho é estudar em Oxford. Coloca Oxford na primeira opção, mas que as outras 2 sejam universidades mais possíveis, digamos assim, menos concorridas. Porque já teve caso de gente passar na bolsa e não ter nenhum aceite. E perdeu a bolsa por conta disso. Então, coloquem Oxford, mas coloquem outros cursos que vocês sabem que talvez dê para passar com mais facilidade. Outra coisa, tem a questão do inglês, né? Eu não sei como é o inglês de vocês, depende muito. E para Oxford tem que ser um inglês assim muito bom, Oxford, Cambridge e LSE. Então, se você tem dificuldade no inglês ainda, que você coloque universidades com uma proficiência mais baixa. Então, se você entrar no seu curso, você vai ver lá qual é a proficiência do seu curso e você vai conseguir comparar. Então, coloca pelo menos a tua terceira opção como uma universidade mais simples de ingressar. E eu digo mais simples, não quer dizer que ela seja pior por ser mais simples. Eu não acho isso. Eu não acho que, porque é muito difícil de entrar, é muito concorrida, ou porque a proficiência é muito alta, quer dizer que vai ser o melhor curso para a sua área. Oxford tem muito nome, é uma universidade excelente, mas, por exemplo, para mim, Sussex foi a melhor opção. E a proficiência de Sussex não é uma proficiência alta, assim, uma proficiência impossível. Então, eu daria essa dica. Eu vou dar, desculpa aqui interromper, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu fui só em 2 mesmo, porque geralmente eu sou assim, quando eu decido uma coisa, essa aqui que eu quero, eu vou muito naquilo. Mas justamente por conta do inglês, que eu optei por fazer em 2, porque elas tinham níveis diferentes. Então, o que aconteceu? Aí é uma dica para vocês, né? Quando eu fui fazer, eu não sei quais são os que eles aceitam, na minha época eu só aceitava o IELTS. E aí a pessoa que, né, achava que sabia muito, resolvi, vou fazer o IELTS sem estudar, sem me preparar, vou fazer para ver como é que está meu inglês do jeito que ele é hoje. Aí o que acontece? Eu consegui a nota suficiente para passar para a exigência da bolsa do Tivoli e para o LSE, mas não foi suficiente exatamente para o IDS, que era onde eu queria estudar. Estava perto, mas eu não cheguei. Aí, nesse caso, para a nota que eu tirei, o IDS pedia que eu fosse 1 mês antes fazer curso de inglês lá para poder, né, nivelar melhor. Mas o que acontece? A bolsa não paga, e era o valor, Libra, né, gente? Então, assim, eu não ia poder pagar, e eu queria ir para lá. Mas eu já tinha um aceite, vamos dizer, da LSI já estava tudo ok, porque eu conseguia da LSI, que era um pouquinho menos, então a diferença foi pequena, mas eu queria ir para o IDS. Aí, o que eu fiz? Eu não ia poder chegar 1 mês antes, aí eu fui estudar, fui fazer o IELTS de novo, tive que pagar de novo e tudo.
Mas aí eu peguei, eu comprei um material na época de simulação, não tinha ido tão bem na redação, então eu escrevi, fiz várias, peguei um professor de inglês para corrigir para mim, e aí consegui a nota suficiente para ser aceita direto pelo IDS. O que que acontece, né? Não sei se vocês todos já fizeram, como é que é, eu acho que isso é a mesma coisa para todos. O exame, esses testes de inglês, não é só o seu conhecimento, é a dinâmica do teste. Então não adianta, às vezes, você ter um inglês super bom, mas na hora, assim, é o tempo para cada parte. Por exemplo, eu fui mal na primeira vez porque eu me confundi lá com a pergunta, e aí eu me atrapalhei no tempo, ficaram umas 3 sem resposta. Então é importante você saber bem o inglês, treinar a redação e tudo, mas você também conhecer a dinâmica. Então vale a pena fazer simulação, vale a pena dar uma estudada antes para poder não ter que passar por isso, né? É uma dica que eu dou. Deixa eu ver, a gente já está aqui, acho que vai encerrar, gente. Tem umas perguntas assim que são bem específicas da pessoa que quer escrever isso, eu sugeriria que as pessoas com essas perguntas mais específicas entrem em contato com a Júlia, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Vou fazer essa última aqui do Lucas. Sobre as cartas de referência, é importante que haja menção sobre as pessoas que irão escrever as cartas nas essays? Entendeu, Ju? Desculpa, Carla, tu pode repetir? Deu uma cortadinha aqui. Ah, tá. O Lucas está perguntando, no caso das cartas de referência, se é importante que mencione essas pessoas que vão escrever as cartas nas essays. Ah, perfeito. Não, não precisa, tá? Inclusive, vocês não precisam da carta de recomendação agora, né? São 2 cartas, na verdade, e vocês conseguem fazer o upload dessas cartas no sistema, se eu não me engano, até fevereiro. Então, não se preocupem com isso agora, vocês não precisam saber quem é que vai dar a carta de recomendação e também não precisam citar nas essays, porque tem um canto específico, né, no site, tem uma parte que pergunta qual é a pessoa, de onde ela é, e você faz o upload, só isso, tá? Não, não precisam se preocupar agora com essa questão. Deixa eu ver. Tem mais pergunta, né? Tem mais, eu não sei, é porque está agendado até 12:30, eu não sei se vai encerrar aqui. Vai ter acesso à gravação, tá, gente? Está sendo gravado. Tem uma aqui que é professora de inglês e o incentivo à aprendizagem da língua e a busca pelo aumento do número de falantes de inglês no Brasil servem como objetivos ou conquistas? Sim, com certeza. Tem uma amiga minha, ela se chama Rebeca, e Rebeca também é professora de inglês, e ela falou muito sobre isso nas essays. É uma pessoa que depois você pode até procurar e entrar em contato, porque ela vai saber te dizer melhor, né? Mas faz todo sentido, né? Você está falando dessa questão da interação da língua entre o Brasil e o UK, né? Então, seja na área da educação, na área de business, enfim, não sei em qual nicho você atua, mas é algo super, super válido, né? Super interessa a bolsa também. Deixa eu ver se eu consigo mandar o perfil de Rebeca aqui no chat. Ela é maravilhosa. Não sei se ela está com disponibilidade no momento, mas você pode mandar uma mensagem. Pronto, vou colocar aqui. Rebeca, ela também é professora, ela é de Natal, também é nordestina, e tenho certeza que vai ficar feliz em ajudar. Bom, gente, tá rolando aqui ainda, não sumiu, então vamos mais um pouquinho, tá? Que o papo tá tão bom que a Luana falou aqui que a página de perguntas frequentes do Tivni tem várias respostas interessantes, compartilhou o link aqui. Aqui, acho que essa já foi respondida. A Lívia perguntou que ela é servidora pública, se ela não for liberada do órgão que ela trabalha, se ela pode fazer teletrabalho. Olha, depende do seu trabalho. Como você só consegue trabalhar 20 horas por conta do seu Student Visa, né? Eu acredito que esse seu trabalho seja mais do que isso, né? Mais de 20 horas. Então, pessoas que eu conheço do meu cohort especificamente, que são funcionárias públicas, então eu acho que a gente teve o quê? Pelo menos umas 10 pessoas. Gente que trabalha no IBAMA, gente que trabalha no Corpo de Bombeiros, que trabalha com o Ministério Público, enfim. Essas pessoas pediram uma licença, remunerada ou não, para ficar 1 ano no Reino Unido. O que é que o Chevening pode fazer? Mandar uma carta para o seu trabalho
explicando que você foi selecionada e pedindo esse seu afastamento durante um ano, né? Reforçando, olha, essa pessoa conseguiu uma bolsa, seria interessante a liberação. E aí, se você conseguir com o seu órgão originário, né, de trabalho, é tranquilo, mas vai depender dos entraves aí burocráticos. Mas como o seu trabalho, como o mestrado ele é full time, você não pode trabalhar mais de 20 horas. Então, realmente teria que ir em busca dessa licença. Não é impossível, muita gente conseguiu. Então, eu insistiria, né, com o seu trabalho, você conseguindo a bolsa para você pedir essa licença. Mas o comentário aqui, eu vou reforçar, gente, a gente tem exigência de você tem que sair bem no seu mestrado, né? Você vai conseguir uma bolsa, você não pode ir lá fazer um mestrado meia boca. Então, a gente tem que se dedicar. Então, essa questão do trabalho, além só da licença, eu acho que assim é importante pensar, até quem quer trabalhar, às vezes quer ganhar um dinheirinho a mais, fazer uma poupança, mas assim, espera um pouquinho, pelo menos. Sente lá como é que vai ser. O início é mais difícil, que a gente ainda está se acostumando com a língua, Cara, a gente tem aula em inglês o dia inteiro, às vezes seu cérebro ainda não está acostumado. Eu chegava morta no final do dia, eu não conseguia, lá para umas 4 da tarde, minha cabeça parece que já não entendia nada. Então, assim, a gente demora uns 2, 3 meses, no meu caso, pelo menos, para você engatar, assim, né? E tem muita demanda, tem que escrever muita coisa, né? Então, acho que é importante pensar nisso. Se for quiser buscar um trabalho de 20 horas, por exemplo, eu sugeriria esperar um pouquinho para sentir, para você poder ver o quanto que você vai ser demandado, porque tem exigência de nota também, né? A Dana aqui, eu gostei dessa pergunta. Vamos lá. Temos de preferência áreas prioritárias do TIVNI por país? Existe isso? E se existir, onde que ela encontra? Todo mundo pergunta, nossa, pergunta de milhões, né? Deixa eu mandar um beijo para a Michelle, minha mentoranda que está aqui. Eu não vi, porque é tanta gente e eu não estou com a tela aberta. Um beijo. O pessoal veio prestigiar aí nosso encontro hoje. Muito obrigada, todo mundo, né? Não só a Michelle, mas, claro, todo mundo. Bom, eu acho assim que a Bolsa não tem preferência de área. Assim, não é algo, digamos assim, que tem lá no site. Na verdade, o Chevening tem uma abertura muito grande para pessoas de outras áreas, por exemplo, arquitetura, engenharia, tem pessoas da área de psicologia. Uma menina do meu cohort, ela estuda psicologia da moda. Eu, particularmente, nem sabia da existência dessa área, e ela foi estudar isso no UK, fiquei assim surpresa, porque é uma área bem específica. Pessoas de design, que trabalham com design também. Estou pensando aqui, né, do meu cohort, biologia, mas é fato que quem trabalha com direito e direitos humanos, eu sempre vejo muita gente, sempre vejo assim. Na minha visão, não tem uma preferência, mas eu não sei se são pessoas que se dão melhor na entrevista, não sei se são pessoas que escrevem melhor os essays, até por conta da área jurídica, né? Não sei, tá? Eu tô aqui também refletindo com vocês sobre isso. Mas, a priori, o Chevening não tem área prioritária. Porém, por exemplo, quando estava muito em alta isso de sustentabilidade, que ainda está, então, por exemplo, no meu cohort tem pelo menos 3 ou 4 pessoas que trabalham com sustentabilidade. Eu acho que o cohort anterior ao meu teve muita gente da área da sustentabilidade, mas muita gente mesmo, porque era um foco do UK naquele ano. Então, o que a gente sabe é que todo ano o UK tem um foco específico. Isso é uma informação interna. Então, por exemplo, eu não sei dizer qual é o foco desse ano, eu não sei dizer qual foi o foco do meu ano, nem dos anos anteriores, né? Não sei, porque é algo mais interno mesmo da seleção e envolve a comunicação do UK com os países, né? Mas o que eu acho interessante, se a sua área é design, por exemplo, veja o que está em alta na sua área, no Brasil e no Reino Unido, como a gente já falou, porque não tem como a gente adivinhar qual vai ser o foco do ano, digamos assim. E não é porque tem um foco, digamos, em gênero. Então, vamos lá, 2024 o foco é gênero. Mas não quer dizer que as pessoas que estudam outras coisas vão ficar de fora. Então, não se preocupem que não é um critério excludente. Vamos só selecionar quem é do gênero, quem é de engenharia,
quem é da língua inglesa. Não tem isso. Eu acho que o importante é você mostrar nas suas cartas que você sabe o que está acontecendo no seu país e no Reino Unido, num cenário mais recente, assim. Eu acho que é isso. Espera aí, aqui tem mais uma pergunta agora da Tamires. Você precisa fazer uma conexão entre o curso escolhido e sua graduação, atividade profissional, ou pode escolher algo completamente diferente, desde que faça sentido para tudo que a bolsa pede? Pronto. Eu acho assim que você não precisa seguir, digamos assim, você não é refém do seu curso de graduação. Se você já tem mestrado, se você já tem doutorado, você não precisa seguir aquela linha especificamente, mas você tem que escolher uma linha que você tenha exemplos relevantes para demonstrar. Então, digamos que tudo meu é de gênero e agora eu quero estudar educação física. Mas aí, se não for educação física relacionada a gênero, como eu vou explicar meus exemplos? Assim, eu acho que talvez isso seja um pouco negativo, porque eu não vou ter exemplos na área. Como é que eu vou falar que eu sou uma grande líder na área de educação física se tudo meu é mais no aspecto jurídico, direitos humanos, impacto social? Então, assim, eu acho interessante você escolher uma área que não te limite, que não te deixe sem ter como ilustrar as tuas potencialidades. Você não precisa estar vinculada a coisas que você fez no passado, mas se você já tem exemplos atuais, relevantes disso que você quer trazer de novo, né, de inovador, eu acho que super vale a pena, né? Contanto que você saiba se expressar, trazendo os exemplos X, Y, Z, enfim, dessa sua atuação. Vou acrescentar da minha experiência. Enfim, o que acontece? Quando eu me candidatei, eu tinha uma ideia do que eu queria estudar. Depois que você chega lá, às vezes também você começa a ter acesso a tantas coisas novas que você fala, poxa, acho que eu queria ver isso aqui, que eu estou com interesse de aprofundar meu conhecimento. Então, acabou acontecendo isso comigo, né? Eu comecei enfim, a ter acesso, né, a vários estudos, a várias coisas, e aí no final eu acabei escrevendo um tema, não vou dizer que era completamente diferente do que eu tinha mencionado quando eu me candidatei, mas era mais específico, vamos dizer assim. Eu não, na época, eu acho, se eu não me engano, eu falei que eu tinha interesse muito em estudar a relação entre sociedade civil e Estado, como é que isso se dava e tudo, né, e como é que um pode contribuir com o outro. E aí, no final, eu acabei estudando, fiz a minha dissertação sobre gênero e meio ambiente, que era um elo que eu tinha muita curiosidade de aprender melhor, assim, qual que é essa relação de gênero e meio ambiente? De alguma maneira, eu acabei vendo questões que relacionavam de políticas com sociedade civil, né, e cenários internacionais e tudo. Eu acho que quanto mais segurança você demonstrar do que você quer fazer, isso vai te dar mais possibilidades. Mesmo que depois você mude de ideia, você tenha uma outra ideia depois, eu acho que é mais prudente você falar muito mais da sua experiência, dos resultados que você alcançou, né, do que talvez algo que você ainda não tenha tanta segurança, e lá você pode direcionar, talvez, para um outro lado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está de pergunta. A Paula perguntou assim: Júlia, eu vi exemplos de essay de liderança onde os candidatos tiveram impactos de alcance nacional e até global. Isso traz bastante impacto para a parte de influência da essay. Eu ainda não fiz nada dessa magnitude para colocar na essay. Como foi sua parte? Como que foi a sua? Eu tenho pouca chance? Legal. Gente, eu acho assim que, por exemplo, falando de mim, né, da minha realidade, para trazer um exemplo mais concreto, eu não tinha muita experiência internacional, então eu nunca consegui bolsa para estudar fora, eu não fui chamada para eventos fora, porque assim, eu via muita gente assim, que estava aplicando, né, nos grupos, porque tem um monte de grupo e aí cada um que fale uma coisa, e eu acho que isso causa muita ansiedade. E aí eu ficava, poxa, eu nunca fui, sei lá, para o Egito, para uma convenção de direitos humanos lá. Eu nunca fui, eu não conheço Londres, eu não conheço o UK, eu nunca tive condições de fazer algo assim. Então, talvez ache, né? Talvez eu acho que eu vou ficar atrás. Esse era meu pensamento na época.
Mas eu tinha uma atuação muito forte local, na minha cidade, no meu estado. Também tinha muitas conexões a nível de Brasil com pessoas do governo. E o que eu falei foi o seguinte: olha, eu tenho uma carreira boa no Brasil, com um impacto interessante, eu quero levar esse impacto para o Reino Unido, eu quero fazer essa ponte. E eu também achei que ficaria para trás, porque eu não tinha essa coisa do já ter tido um intercâmbio, de já ter sido selecionada para certos eventos, e tinha gente que já havia trabalhado na ONU, já tinha feito isso e aquilo, e para mim, essa questão do global ia impactar. E eu acho que tudo depende de você mostrar o seu impacto no seu país mesmo. Porque o Steven, ele não está pedindo para você ter um conhecimento de UK assim, muito grande. De, você tem que já ter vindo para o UK, você tem que saber o A a Z do UK. Não é isso. Você tendo um impacto no seu país e você mostrando que a sua área é relevante para você levar para o UK, fazer essa ponte e trazer uma inovação para eles, eu acho que isso já é o suficiente. É você mostrar, olha, eu sou uma líder no meu país e eu quero que essa ponte seja feita dessa forma. Porque muita gente até que tem essa carreira internacional, digamos assim, não sabe se expressar nas essays, não sabe fazer uma conexão com o UK, e aí não adianta você ter uma experiência maravilhosa internacional ou em qualquer lugar se você não está escrevendo qual é a relação do seu trabalho com o Reino Unido. Então, tem muita gente que fica para trás, assim. Os critérios de seleção do Chevening, muitas vezes a gente nem sabe quais são depois da entrevista, é uma coisa muito interna também. E eu vi muita gente assim que eu olhava e dizia: caramba, essa pessoa vai passar, essa pessoa é fera, já trabalhou, sei lá, com o presidente, assim. E a pessoa não passou. Não sei se as essays não estavam tão boas, não sei se na entrevista a pessoa não conseguiu se desenvolver, assim, né, falar, mas não percam a confiança em vocês, não desistam, porque vocês estão vendo fulano que tem uma atuação X em uma área que vocês achem relevante, porque isso não quer dizer nada. Façam de vocês, mostrem a capacidade de vocês, eu acho que, vocês já vão estar muito na frente. Bom, agora a última para a gente fechar. A Daniela está perguntando quantas pessoas por ano se inscrevem no Brasil e quantas vão para a fase da entrevista, se você tem essa informação, né? Tá, bom, eu não sei agora exatamente quantas pessoas vão para a entrevista, eu acho que 1.000, pouco mais de 1.000 pessoas são selecionadas para a entrevista. Tem um Instagram, eu acho que é Chevening Alumni, deixa eu colocar aqui, Brasil, e eu acho que é UK in Brasil, que são os dois, vou colocar aqui no chat, os dois perfis que vocês conseguem verificar. Todo ano tem um compilado com essas informações. Quantas pessoas da região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste foram selecionadas? Tem lá. Quantas mulheres, quantos homens, quais foram as áreas, quais foram as universidades. Então, vocês vão ter acesso a essas informações, é só entrarem nesses portais. O que eu posso dizer é que no Brasil, geralmente, de 47 a 50 pessoas por ano são selecionadas, Brasil todo. O nosso número do meu cohorte é 47, né? Fomos 47. E eu acho que o grupo atual, que começou agora as aulas, também é composto por 47 pessoas. Acredito que sim. Então, geralmente é isso, 47 todo ano. Depende do funding do UK. Às vezes o UK tem mais dinheiro. Por exemplo, a Fundação Lehman, né, que a gente já falou que tem parceria com o Chevening, às vezes dá mais dinheiro e aí mais de uma pessoa é bolsista Lehman. Depende muito da economia, tanto do Brasil como do UK, né? Porque se as pessoas do Brasil também estão ajudando os patrocinadores, a economia tem que estar boa, tem que estar legal para isso. Mas geralmente fica aí na faixa das 50 pessoas. Vou contar uma curiosidade, desculpa, da minha época. Assim, se eu não me engano, na época que eu fui selecionada, eram mais de 70 pessoas. Mas aí o que aconteceu? Logo em seguida, começou uma guerra. Ai, gente, eu não vou lembrar agora, não sei se era a Guerra do Golfo, alguma coisa assim. E aí, tem tudo a ver com isso que você está falando, que depende muito da economia, da situação do país. Então, assim, começou uma guerra que a Inglaterra estava envolvida e eles tiveram que. Eles não cancelaram, eles postergaram um terço das bolsas para o ano seguinte. E eu estava nesse um terço. Eles deram a bolsa para 50 primeiras pessoas
E as 25, mais ou menos, um terço delas ficaram para o ano seguinte. Eu estava nesse um terço delas, entendeu? Então, às vezes é isso também. Algum evento externo pode impactar. Eu acho, por exemplo, você está falando 50, eu estou achando curioso, porque, de repente, a partir dessa experiência desse ano, eles falaram, vamos diminuir para a gente não correr esse risco de acontecer algo, a gente ter que adiar, vamos deixar vamos dizer, uma margem mais confortável, né? Talvez, estou chutando aqui da minha cabeça, mas pode acontecer mesmo. E aí eu tive que esperar um ano a mais para ir, né? Mas tudo bem, deu tudo certo, foi ótimo, foi na hora certa. Inclusive, uma curiosidade também, puxando aí, Carla, essa tua resposta, no meu cohort começou a questão envolvendo a guerra lá na Ucrânia, né? E aí as bolsas que iriam para a Rússia, então digamos que já tinham, sei lá, 30 bolsas para a Rússia, todas foram canceladas e transferidas para o pessoal da Ucrânia. Bom, quem acaba perdendo são os bolsistas, né? Assim, em guerra, não acho que tem ninguém que saia ganhando, vencendo, não acho, de nenhum lado. E aí as pessoas da Rússia tiveram aí, infelizmente, perderam a oportunidade de. Não sei se esse ano mudou, mas como o Reino Unido está apoiando a Ucrânia, essas bolsas que seriam da Rússia, das pessoas russas, né, foram para as pessoas da Ucrânia. Então, teve um número bem expressivo de pessoas da Ucrânia e uma homenagem, inclusive, num evento aí que a gente foi em Londres, e aí teve uma fala dizendo, enfim, a resistência da Ucrânia, enfim, né? É questão realmente feito você falou de guerra. Acho que é isso. Quem está aqui até agora, valeu, pessoal. Eu, né, já fui bolsista, não estou nessa posição de querer concorrer, mas eu acho que foi super útil, aprendi coisas novas também. Eu não gravei minha apresentação no início, então, mas eu quero vender meu peixe aqui para quem se interessar, né? Quem tiver interesse também sobre o trabalho na ONU, antes da Bolsa, depois da Bolsa, e quiser saber mais dos caminhos para isso, entre nos meus grupos. E eu também dou consultoria individual no momento, estou preparando talvez um curso, uma mentoria em grupo, mas no momento eu dou consultoria individual para quem quer direcionar sua carreira para a ONU, enfim, para a gente poder pensar em estratégias para isso acontecer. Então, estou à disposição, qualquer dúvida, me escrevam lá no LinkedIn, pelo WhatsApp, tá bom? Eu até coloquei aqui, aqui a Luísa está pedindo meu contato, eu coloquei meu link aqui do LinkedIn, da minha página, mas eu vou colocar de novo, me adicionem lá também, e a gente pode marcar um papo específico também sobre o trabalho na ONU. Eu tenho marcado uns bate-papos individuais, assim, para passar melhor como é que esse trabalho funciona, mas eu também, nesses grupos, eu compartilho muita informação gratuitamente mesmo. Compartilho vagas da ONU, compartilho textos que eu acho relevantes. Então, todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Obrigada, Júlia. Eu adorei, assim, foi muito legal. Vou compartilhar a gravação com todo mundo que se inscreveu. E sucesso para você aí nesse reinício, né, nesse retorno, e que, enfim, que também desejo muito sucesso para quem está nessa caminhada aí para tentar essa bolsa, tá bom? Só uma coisinha para falar para vocês. Ontem fiquei sabendo de bolsa de estudo na Coreia. Foi uma coisa que eu nem sabia que existia. Tudo pago 100%. Os cursos, acho que são mais na área de políticas públicas, e as turmas mais de 90% são estrangeiros, e o curso é todo em inglês. Eu achei bem interessante, né? Eu acho que também a gente ter experiências internacionais agrega muito para a gente, abre muita cabeça. Então, possivelmente semana que vem vai ter um bate-papo extraordinário aí sobre essa bolsa, com a pessoa que me passou essa informação sobre bolsa na Coreia, tá bom? E obrigada, gente. Um bom feriadão aí para vocês. Um abraço. Obrigada. Carla, muito obrigada Beijo. pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que ficou. E eu coloquei aqui no chat que eu também estou olhando umas vagas em direitos humanos, terceiro setor, instituições gerais, assim, né, do Brasil, que trabalhem com direitos humanos ou com gênero, aí, um recorte de gênero. Se vocês souberem de algum lugar que vocês trabalham ou alguém que eu possa falar,
por favor, me mandem uma DM, porque assim, eu estou voltando agora para o Brasil e estou um pouco por fora do cenário, né, do que está em alta, e vai ser importante, assim, para me recolocar no mercado de trabalho. Então, estou tentando entender como é que está o movimento, e aí, se alguém talvez estiver nessa área e quiser bater um papo específico sobre isso, também estou à disposição. Mas é isso, muito, muito obrigada, todo mundo. Obrigada, gente. Até a Obrigadão. próxima. Um abraço. Beijo, beijo.